Boa tarde a todos. Hoje é o nosso último episódio aqui no Ressoar Vida e Saúde. Vou falar aí com você de casa. Vou responder as dúvidas que vocês trouxeram pra gente. Eu gostaria de saber o que é a gastrite, doutor. A gastrite é a inflamação do seu estômago. Uma inflamação por uma série de fatores. Os mais importantes, a alimentação ruim, má mastigação, alimentos gordurosos, excesso de sódio, excesso de alimentos com conservantes, e que vai te trazer dor, vai te trazer desconforto, você vai ter dor de estômago, você não digere o alimento de forma adequada, não consegue dormir direito. E uma pergunta muito frequente que vem junto com essa: temos gastrite nervosa? Não existe a gastrite propriamente dito nervosa, a gastrite é um edema, é uma inflamação. Só que se você está estressado, se você está com ansiedade, se você está nervoso, você não cuida da sua alimentação, você deixa de tomar café da manhã, você pula o almoço. O que acontece? Você produz o ácido, não tem alimento e esse ácido vai trazer prejuízo lá para o teu estômago porque ele está esperando o alimento e não chega alimento. O que fazer? Cuidado com a automedicação. Esses saizinhos, essas pastilhas antiácidas, isso tudo são situações às vezes emergenciais e que você está precisando. Eu estou com muita queimação, doutor, estou com dor, vou entrar numa reunião. Claro, você pode tomar antiácido. Você pode tomar aqueles líquidos branquinhos que vão te ajudar a dar um alívio. Só que aquilo é paliativo, ou seja, vai funcionar naquele momento, mas depois não vai resolver. Além desses, nós temos hoje inibidores de bomba, que a gente conhece, o omeprazol da vida por aí. O grande problema é que a longo prazo, você usar inibidores, ele modifica o suco gástrico, que é ácido, ele reduz esse ácido. Modificando o suco gástrico, você vai absorver menos vitaminas. Vitamina B, vitamina D. E alguns estudos mostram que deficiência dessas vitaminas levam até mesmo quadros neurológicos, tipo Alzheimer. Lá no profissional, você vai fazer o diagnóstico. Hoje, uma endoscopia. Lá na endoscopia, vai detectar quanto que isso está inflamado, que grau que está isso, para a gente dar o tratamento de uma forma adequada. E a partir daí vai ter os tratamentos. Qual que é a diferença entre intolerância e alergia à lactose? Algumas coisas que a gente precisa esclarecer para o pessoal que está em casa. Então você tem um distúrbio, na verdade, relacionado a uma enzima, que é a lactase. A lactase é uma enzima que vai ajudar no processo de digestão dos derivados de leite e do próprio leite, que tem a lactose. Então as pessoas desenvolvem quadros de dor abdominal, desconforto, que não conseguem digerir de uma forma adequada, geralmente na fase adulta, aí a gente chama de intolerância à lactose. Você desenvolve com o passar do tempo. Nossa, doutor, eu sempre tomei leite, eu sempre comi queijo, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso, mas é porque uma diminuição dessa enzima. Para isso, o primeiro passo é evitar a ingesta desses alimentos. E na sequência, se você for ingeri-los, existem hoje enzimas. Então você consegue medicações que são enzimas para te ajudar. Quando a gente fala de alergia, a gente já está falando mais para o lado infantil. Você tem crianças que em determinado momento iniciam esses quadros de uma alergia a essa situação do leite, de proteínas, com quadros realmente alérgicos, não é de má digestão, mas sim de alteração de pele, alterações cutâneas. Desenvolve um certo tipo de alergia que até trazem, às vezes, por conta dessa má digestão e desse processo alérgico, até quadros pulmonares por essa situação vinculados à alergia à lactose. Doutor, eu tenho muita azia, isso é sinal de doença? Com certeza. A azia está totalmente relacionada a refluxo. Azia é queimação. Azia é saída do ácido do teu estômago aqui para o seu esôfago, gerando queimação. Procura um profissional, vai fazer um diagnóstico hoje, endoscopia. Tem exame de pH-metria que identifica o seu tipo de acidez. Tem exame de manometria para entender a funcionalidade do seu esôfago. A partir daí, você vai iniciar um tratamento adequado. E como eu vou tratar? A azia comum, a azia típica de uma má alimentação, porque você não está se alimentando de uma forma adequada. Geralmente, 75% das pessoas que têm isso tratam de forma adequada com medicação. Mas de medicações que vão tratar por cerca de 6, 8 semanas. Doutor, eu fiz tudo, como direitinho, estou fazendo a parte nutricional adequada, mas eu continuo com queimação, continuo com azia,
continuo com esse desconforto. Aí você está em 25% das pessoas que possuem algum tipo de alteração no esôfago. Para esses pacientes, a gente tem alternativas endoscópicas hoje, através de radiofrequência, que você trata o músculo, a válvula aqui do nosso esôfago para contrair, fechar, impedindo a volta desse ácido. Você tem fundoplicatura por endoscopia, que é confeccionar também uma válvula por uma via totalmente endoscópica e reduzindo também a passagem desse ácido do estômago para o esôfago. E temos o tratamento convencional cirúrgico. Pacientes que, por exemplo, têm hérnias grandes, hérnias volumosas, que é um pedacinho do estômago que sobe aqui para o seu esôfago, facilitando a passagem do ácido. Vai necessidade de tratamento cirúrgico. Então, azia, queimação pode ser uma coisa simples, mas em alguns casos, mesmo com a medicação, você não tem melhora. Aí você vai ter alternativas endoscópicas e cirúrgicas. Doutor, eu descobri que existe refluxo oculto. Como eu faço para descobrir se eu tenho? Importante essa pergunta. O que é o refluxo? Saída do ácido do estômago para o nosso esôfago. Então, o refluxo tradicional, queimação, dor no peito, desconforto, azia, né? A pessoa sente, nossa, doutor, tudo que eu como queima meu peito. Isso é o tradicional, né? Refluxo oculto é aquele refluxo diferente, a gente chama de atípico, na verdade, que é quando você tem a volta desse ácido, não te dá esse sintoma básico e convencional de queimação, e no refluxo oculto acaba aparecendo outras situações. Um pigarro, a pessoa fica o dia inteiro pigarreando, problema de corda vocal, rouquidão, a pessoa tem rouquidão, sinusite, pneumonia, crianças pequenininhas com bronquiolite, dor de ouvido. Então são sintomas que a pessoa fala, nossa, acho que não tem nada a ver com refluxo. Tem, por quê? A volta desse ácido, a acidez, ela pode subir até aqui em cima, até a sua orofaringe, até a garganta que a gente fala. Então o refluxo oculto é exatamente isso, é o ácido que está saindo do estômago e vem geralmente na região da garganta, ouvido, nariz, no pulmão, levando a esse quadro que eu passei para vocês. Então o refluxo oculto existe. E como tratar? Ambos. Refluxo típico ou refluxo oculto, você vai tratar com medicação, com endoscopia, nos casos que há uma evidência para que seja tratada, e às vezes alguns casos cirúrgicos. Bom, pessoal, nosso último episódio. Record News, extremamente agradecido por esse convite. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.